Bem-vindos às sombras. Aqueles que voltam já conhecem a tensão que paira neste canal. Aqueles que atravessam essas portas pela primeira vez, logo descobrirão que há segredos que não podem ser desvistos. Relato desta noite chegou até mim através de palavras trêmulas, escritas por mãos que pareciam temer o próprio testemunho que registravam. Como de costume, preservei a essência perturbadora da narrativa, mantendo intacto o horror que ela carrega, enquanto protejo a identidade de quem ousou compartilhar sua experiência com as forças que habitam além do véu da compreensão humana. Os nomes foram alterados, não por descrença, mas por proteção. Quanto à veracidade do que estão prestes a ouvir, não me cabe julgar. A escuridão assume muitas formas, e algumas verdades são mais fáceis de negar do que enfrentar. A história de hoje vem de alguém que convive com a morte todos os dias, e mesmo assim tremia ao relatar o que testemunhou. Eu nunca pensei que fosse falar disso em voz alta de novo. Tem coisas que a gente vive que marcam a alma de um jeito que não sai mais. Ficam impregnadas, como um cheiro ruim que você não consegue lavar, não importa o quanto esfregue. Ou como uma mancha escura que se espalha por dentro. E essa história me persegue, me assombra, me faz tremer só de lembrar. Sinto um calafrio agora mesmo, subindo pela espinha, arrepiando cada pelo do meu corpo. É um frio que não vem de fora. Não é o vento nem a temperatura ambiente. Vem de dentro, um frio que congela os ossos, que parece penetrar na pele e atingir a alma. Eu preciso tirar isso de dentro. Preciso compartilhar. Não sei se para me livrar desse peso ou se para avisar. Talvez assim eu consiga entender o que aconteceu, ou talvez só passar esse peso para frente, dividir o fardo. Mas o que eu vou contar não é ficção, não é lenda inventada para assustar criança na fogueira, nem história de terror barata para entreter. Isso realmente aconteceu. Aconteceu comigo e com os poucos que estavam lá. E eles também não são os mesmos. Ninguém que entra ali sai igual. A mansão te muda, te marca, te leva um pedaço, ou deixa um pedaço dela em você. Tudo começou faz uns 5 anos, eu acho. 5 anos. A ferida ainda está aberta. Ainda dói como se tivesse acontecido. Ontem, eu estava numa fase meio obcecado por lugares abandonados. Lugares com história, com as marcas do tempo, com as histórias que as paredes contam em silêncio. E claro, lugares com fama de assombrados. Sempre tive uma curiosidade mórbida por isso. Uma mistura de ceticismo e uma pontinha de esperança, de que algo inexplicável realmente existisse. Eu e mais 3 amigos, o Lucas, a Carol e o Rafa. A gente formava um grupo pequeno. Íamos a esses lugares, tirávamos fotos, gravávamos um pouco com o celular. Nada profissional, sabe? Mais pela adrenalina, pela curiosidade mórbida, pela emoção de estar onde poucos ousam ir. A gente já tinha ido em alguns lugares. Fábricas antigas no interior, casarões coloniais decaídos, até um antigo hospital desativado, com fama de ter sido palco de experimentos bizarros. Sempre rolava uma história ou outra, um barulho estranho que a gente tentava explicar pela estrutura velha, pelo vento, pela nossa própria imaginação fértil. Um vulto rápido que podia ser a luz da lanterna refletindo de um jeito esquisito, ou a visão periférica pregando peças, mas nada que a gente não pudesse racionalizar no final. A gente sempre voltava para casa rindo, contando as aventuras, se sentindo corajosos, até que a gente ouviu falar da mansão preservada, na aldeia campista Tijuca, no Rio de Janeiro. É um lugar com fama. Muita gente fala, sussurra, evita, mas falar é uma coisa, estar lá é outra completamente diferente. Completamente. A fama dela era diferente. Não era só, dizem que tem fantasma.
Era pesado. A gente começou a pesquisar mais a fundo. Mergulhamos na internet, em fóruns de discussão sobre o sobrenatural, em grupos de exploradores urbanos, em sites sobre lendas urbanas do Rio. Quanto mais a gente lia, mais a gente sentia um aperto no peito. As histórias eram consistentes, assustadoramente consistentes. Eram relatos que iam além de barulhos e vultos, falavam de uma energia escura, opressora, que pairava sobre o lugar. Não só dentro da mansão, mas sobre ela, como uma nuvem invisível e pesada. Falavam de gente que entrou e saiu perturbada, com pesadelos vívidos e constantes, com a sensação de estar sendo seguida por semanas, meses, como se a mansão tivesse grudado nelas. Relatos de vultos que não eram rápidos e periféricos, mas que te seguiam pelos cômodos, aparecendo nos cantos dos olhos, desaparecendo quando você olhava diretamente, como se estivessem brincando com você. De vozes que te chamavam pelo nome, sussurrando no seu ouvido, mesmo quando você estava completamente sozinho. Vozes que pareciam vir de dentro da sua própria cabeça, mas que não eram seus pensamentos. E o mais perturbador, o que mais me gelava a espinha só de ler, a sensação constante, sufocante, esmagadora de estar sendo observado, de que algo ali dentro, algo antigo, malévolo, que habitava aquele lugar há muito tempo, não queria que você estivesse lá, que você era um invasor, que você não era bem-vindo e que você deveria sair. Imediatamente, a gente leu relatos de pessoas que sentiram calafrios intensos e inexplicáveis, mesmo sob o sol forte do rio, como se o frio viesse de dentro da terra ou das próprias paredes. Outras que viram sombras se movendo rápido, como borrões na visão periférica, sempre no limite do que você consegue ver, como se a escuridão tivesse vida própria. Algumas juravam ter ouvido risadas baixas, vindas de cômodos vazios, risadas frias, sem alegria, que pareciam zombar de você, de sua coragem ou de sua estupidez por estar ali. E os sussurros? Os sussurros apareciam em quase todos os relatos, baixos, inaudíveis, mas carregados de uma intenção maligna, de uma ameaça velada, como se estivessem te contando segredos terríveis ou te lançando maldições. Pessoas que sentiram toques frios, como dedos gelados na pele, respiração na nuca quando não havia ninguém por perto. Uma sensação de proximidade indesejada e aterrorizante. A gente lia aquilo e sentia um misto de medo e uma curiosidade doentia. Uma necessidade de ver com os próprios olhos, de provar pra gente mesmo que era só lenda, que a gente era mais forte que isso, que a razão prevalecia sobre o medo. Que idiotas a gente era, que ingênuos decidimos ir. Foi numa tarde de sábado. O tempo estava meio fechado, nublado, com um ar pesado de chuva que não vinha. O céu tinha uma cor cinzenta e opressora que combinava perfeitamente com o clima que a gente esperava encontrar, o que só aumentou a atmosfera. Chegamos perto do fim da tarde. O sol já estava começando a se pôr, lançando sombras longas e distorcidas. A mansão fica meio escondida, afastada da rua principal, cercada por árvores antigas e densas, que pareciam abraçá-la, escondê-la do mundo, como se quisessem protegê-lo do que havia lá dentro, ou talvez proteger o que havia lá dentro do mundo. Isso já dá um ar isolado, quase esquecido, como se o lugar estivesse fora do tempo. Paramos o carro um pouco longe, numa rua lateral menos movimentada, e fomos a pé. A caminhada até lá já era estranha. Quanto mais a gente se aproximava, mais pesado o ar ficava. Era uma sensação física, como se a gente estivesse entrando em um lugar que não pertencia a esse mundo. Como se a própria atmosfera mudasse. Ficava densa, difícil de empurrar, como se estivesse carregada de uma energia invisível, uma estática pesada que fazia os pelos do braço se arrepiarem. A mansão
Ela é imponente, grande, de uma arquitetura antiga e elegante, com traços que remetiam a um passado de riqueza e opulência. Grandes janelas em arco, colunas na fachada, uma varanda espaçosa no andar de cima. Um dia deve ter sido linda, cheia de vida, de festas, de risadas, mas ao mesmo tempo decaída, abandonada há anos, talvez décadas. O tempo e a natureza reivindicaram o lugar de forma brutal. As paredes externas descascando em grandes placas, a pintura desbotada e manchada, as janelas empoeiradas, muitas quebradas, os vidros estilhaçados no chão ou faltando completamente, como olhos vazios olhando para o nada, para o passado. As molduras das janelas e portas estavam rachadas, a madeira apodrecendo em alguns pontos. O telhado parecia em mau estado em várias partes, com telhas faltando ou deslocadas, sugerindo infiltrações e ruína interna. O jardim completamente tomado pelo mato alto, pelas ervas daninhas que chegavam até a cintura, pelas trepadeiras que engoliam partes da fachada, subindo pelas paredes e envolvendo as janelas, como se a natureza estivesse tentando sufocar a mansão, escondê-la do mundo, apagar sua existência. Dava para sentir o cheiro forte de mofo, de coisa velha, de madeira podre, de abandono. Mas não era só abandono físico, era como se a própria vida, a alegria, a cor tivessem sido sugadas dali. Restava só o vazio. E algo mais, algo que preenchia o vazio de uma forma terrível. A gente procurou uma forma de entrar. A porta principal estava trancada e parecia emperrada. Demos a volta na casa com cuidado para não fazer muito barulho no mato seco. Encontramos uma janela no térreo que estava sem vidro, perto do que parecia ser a cozinha antiga. Parecia o ponto de entrada mais fácil. Respiramos fundo, trocamos olhares nervosos, um por um passamos pela abertura. Assim que a gente colocou o pé lá dentro, a temperatura caiu. Drasticamente, foi instantâneo. Como se a gente tivesse atravessado uma barreira invisível, uma cortina de ar gelado. Era verão, fim de tarde. Ainda estava quente lá fora, o ar abafado. Mas ali dentro, parecia que a gente estava no meio do inverno. Um frio cortante, úmido, que parecia vir do chão, das paredes, que se infiltrava nas nossas roupas e atingia a pele. E não era só o frio físico, era um frio que vinha de dentro, que congelava os ossos, que parecia penetrar na pele e atingir a alma. A gente sentiu isso na hora. Olhamos um para o outro, os olhos arregalados, a surpresa e o medo começando a se instalar. O Lucas murmurou algo sobre a umidade de um lugar fechado, tentando manter a racionalidade, tentando convencer a si mesmo e a nós. Mas a voz dele soou fraca, sem convicção, e a gente sabia que não era só umidade. A gente acendeu as lanternas dos celulares. Os feixes de luz cortavam a escuridão densa, revelando a poeira que dançava no ar, como pequenas partículas de um pesadelo, ou talvez fossem outras coisas, invisíveis, que a luz da lanterna tornava momentaneamente visíveis. O silêncio lá dentro era ensurdecedor. Não tinha barulho de rua, não tinha pássaros cantando nas árvores lá fora. Não tinha o som do vento, mesmo com as janelas quebradas. Nada. Só o som da nossa própria respiração, que parecia alta demais naquele silêncio absoluto, e o som abafado dos nossos passos no chão empoeirado, e o som dos nossos corações batendo forte no peito. Tum-tum, tum-tum. A gente conseguia ouvir o medo um do outro naquele silêncio. Era palpável. Começamos a explorar, com cautela. O andar de baixo estava bagunçado. Móveis cobertos por lençóis empoeirados, como fantasmas silenciosos e imóveis. Objetos espalhados pelo chão, como se tivessem sido deixados às pressas ou revirados por alguém, ou alguma coisa. Parecia que as pessoas tinham saído correndo, fugindo de algo terrível. Ou
ou tinham sido obrigadas a sair. A gente andou pela sala de estar, pela sala de jantar, a cozinha velha e suja. Cada passo levantava nuvens de poeira que flutuavam nos feixes de luz. O cheiro de mofo e abandono era sufocante, misturado a um odor estranho, quase metálico, que não conseguíamos identificar. O ar era viciado, pesado, difícil de inspirar, parecia resistir a entrar nos pulmões. A gente tentava falar baixo, sussurrando, mas nossas vozes pareciam ecoar de forma estranha no silêncio, como se a casa não gostasse de ser perturbada. Sentíamos a cada passo a sensação de que os lençóis nos observavam, que os cantos escuros escondiam algo, que as sombras se moviam quando não estávamos olhando diretamente. Era uma paranoia constante, alimentada pela atmosfera do lugar e pelas histórias que tínhamos lido. Subimos a escada para o segundo andar. Os degraus rangiam sob nosso peso. Cada rangido parecia alto demais, quebrando o silêncio de forma agressiva. O corredor, no andar de cima, era longo e escuro, com portas fechadas de ambos os lados. A poeira era ainda mais espessa aqui, cobrindo o chão e as paredes como um manto. O frio parecia mais intenso no andar de cima. A gente foi abrindo as portas, uma por uma, iluminando os cômodos vazios e empoeirados. Quartos com camas velhas e desfeitas, armários embutidos com portas abertas, revelando o vazio. Banheiros com azulejos manchados e espelhos opacos. Cada quarto parecia guardar um segredo, uma história silenciosa e sombria. A sensação de estar sendo observado se intensificou no andar de cima. Era como se houvesse olhos em cada canto, nos seguindo a cada movimento. O Lucas tossiu, a poeira irritando a garganta. A Carol se encolheu um pouco, esfregando os braços, não só pelo frio, mas por um desconforto crescente. O Rafa estava tenso, olhando constantemente por cima do ombro. A gente estava ficando nervoso. Chegamos a um dos últimos quartos no corredor. A porta estava entreaberta. Hesitamos por um instante. A energia que emanava daquele quarto parecia diferente, mais pesada, mais fria, mais carregada. O ar parecia vibrar com uma tensão invisível. A gente empurrou a porta devagar. Ela rangeu alto, um som agoniante no silêncio. Iluminamos o interior com as lanternas. O quarto era grande, mas parecia menor, sufocante por causa da escuridão e da poeira. Havia alguns móveis cobertos por lençóis, como nos outros quartos, mas no canto tinha uma cadeira de balanço, parada, imóvel, coberta por uma camada grossa de poeira, como tudo o mais no quarto. E a gente viu uma sombra escura, mais escura que a escuridão do quarto, se movendo rápido perto da cadeira. Foi um flash, sumiu. A Carol soltou um suspiro abafado. "Vocês viram isso?" Ela sussurrou, a voz trêmula. A gente assentiu sem conseguir falar. O coração disparado. A gente estava olhando para o quarto, para os móveis empoeirados, tentando encontrar algo que explicasse a sombra que a Carol viu. Tentando encontrar uma explicação racional para o medo que começava a nos consumir quando a cadeira, ela começou a balançar, sozinha. Lentamente, no começo. Um movimento suave, um rangido baixo e constante da madeira velha. Depois mais rápido, um balanço constante, rítmico. Não tinha vento entrando pelas janelas. Não tinha ninguém por perto para tocar nela. A gente congelou. O medo tomou conta. Não era um medinho bobo de criança com medo do escuro. Era um medo primitivo, um terror que paralisava, que fazia o sangue gelar nas veias, que fazia o corpo inteiro tremer incontrolavelmente. A gente não conseguia se mover. Só olhar para aquela cadeira balançando sozinha no canto escuro do quarto. O rangido da madeira velha parecia um lamento, um sussurro de dor ou de raiva. E,
Então, a gente ouviu sussurros baixos, quase inaudíveis no começo. Pareciam vir de dentro do quarto, ou de dentro das paredes. Não dava para entender o que diziam. As palavras eram indistintas, emboladas, como se viessem de muito longe, ou debaixo d'água, ou de uma garganta cheia de terra. Mas o tom era de raiva, de aviso, de ameaça, de ódio. Como se estivessem nos mandando sair, nos xingando, nos amaldiçoando por estarmos ali. Os sussurros ficaram mais altos, mais claros. Pareciam vir de todos os lados agora, do teto, do chão, das paredes, cercando a gente, envolvendo a gente. Não dava para fugir do som. Era como se as próprias paredes estivessem falando. O Rafa gritou, um grito de puro terror. Um som que eu nunca vou esquecer. Um som de alguém que viu o inferno. Ele apontou para o canto do quarto, onde a cadeira estava balançando freneticamente agora, e a gente viu. Por um instante, uma coisa, uma forma escura, um vulto, alto, muito alto, mais alto que uma pessoa normal, parado ali perto da cadeira, olhando pra gente. Não tinha rosto, não dava para distinguir traços, contornos, era só escuridão, pura, uma mancha mais escura na própria escuridão do quarto. Mas a gente sabia que estava olhando, sentia o peso daquele olhar, um olhar frio, vazio, cheio de ódio. Um ódio que parecia antigo, profundo, que queimava na escuridão. Foi rápido, o vulto desapareceu. Sumiu no ar tão rápido quanto apareceu. Mas a sensação ficou e intensificou. A gente sentiu uma pressão. Uma força invisível, como se algo estivesse nos empurrando para fora do quarto, do corredor, da casa. O ar ficou pesado, sufocante, difícil de respirar, como se a gente estivesse debaixo d'água, afogando. E o frio era insuportável agora, cortante, doloroso. Parecia que nossos ossos iam quebrar de tanto frio. A gente ouviu outros barulhos agora. Portas batendo em outros cômodos no andar de cima, passos pesados no corredor, rangidos na escada, como se algo estivesse subindo ou descendo. A casa inteira parecia ter despertado e não estava feliz com a nossa presença. A gente saiu correndo, desesperados, sem pensar, sem olhar para trás. O pânico tomou conta. Descemos a escada tropeçando nos degraus, quase caindo, as pernas bambas de medo. O medo era um animal selvagem dentro da gente, nos impulsionando, nos forçando a fugir. Só queríamos sair dali. A sensação de estar sendo observado, ela nos seguia. Sentíamos olhos nas nossas costas, sentíamos a presença daquela coisa, ou daquelas coisas atrás da gente. Ouvimos passos rápidos atrás da gente no corredor do andar de baixo. E os sussurros, eles pareciam estar em todos os lugares agora, ecoando nas paredes, vindo de todos os cantos da mansão. Mais altos, mais raivosos. Saiam, saiam! Parecia que gritavam. Ou talvez fosse só o eco do nosso próprio terror nas nossas mentes. Não sei, não quero saber. Saímos pela mesma janela que entramos. Pulamos para fora, caindo no mato alto do jardim. Levantamos rápido, sem nos importar com os arranhões. Corremos para o carro, entramos, trancamos as portas, as mãos tremendo tanto que mal conseguíamos colocar a chave na ignição. O Lucas deu partida no carro com dificuldade. O motor engasgando por um instante que pareceu uma eternidade. Saímos dali o mais rápido possível, os pneus cantando no asfalto. Ficamos ali, ofegantes, tremendo, o coração disparado no peito, a adrenalina a mil, olhando para a mansão pelo retrovisor enquanto nos afastávamos. Ela estava lá, imponente, silenciosa, escura, escondida pelas árvores e pela noite que caía, completamente agora, como se nada tivesse acontecido, como se a gente tivesse imaginado tudo, mas a gente sabia o que tinha lá dentro e o que tinha nos expulsado. Dirigimos de volta para casa em silêncio, um silêncio pesado. Ninguém conseguia falar,
O choque era grande demais. O medo ainda estava grudado na gente como uma segunda pele. Quando chegamos, a gente se despediu rápido. Cada um foi para sua casa. E a gente nunca mais falou sobre isso. Não entre nós. Não diretamente. É como se a gente tivesse feito um pacto silencioso para esquecer. Para tentar apagar aquilo da memória. Para fingir que nunca aconteceu. Mas não dá para esquecer. Não tem como. Aquilo ficou marcado na gente. O Lucas, ele mudou. Ficou quieto, isolado. Não sai mais de casa direito. Tem medo do escuro. Não consegue ficar sozinho. Qualquer barulho na casa faz ele pular. A Carol, ela tem pesadelos constantes. Grita à noite, acorda chorando, suando frio. Juro que ainda sente o frio da mansão, às vezes, mesmo em dias quentes, um frio que não vai embora com agasalhos. O Rafa, ele jura que ainda ouve os sussurros às vezes, principalmente quando está sozinho em casa, no silêncio da noite, sussurros que parecem chamar o nome dele ou rir dele. E eu não consigo dormir no escuro, de jeito nenhum. Preciso de uma luz acesa, nem que seja pequena. Qualquer barulho estranho me faz pular da cama. O coração dispara. O suor frio aparece. Sinto que trouxe alguma coisa de lá. Uma parte daquela escuridão. Uma energia pesada que grudou em mim. A sensação de estar sendo observado, ela não foi embora completamente. Às vezes, quando estou sozinho, sinto aquele arrepio na nuca, aquele frio repentino. E juro que vejo sombras se movendo no canto do olho. Rápido. Quando olho, não tem nada. Mas a sensação fica. A gente tentou achar mais relatos depois. Pessoas que foram lá depois da gente. E encontramos. Em outros fóruns, em outras conversas, em vídeos no YouTube. Histórias parecidas, assustadoramente parecidas. De vultos, de vozes, de frio extremo, da sensação de ser observado. Pessoas que sentiram a mesma pressão, o mesmo medo paralisante. Parece que a mansão, ela continua lá, intacta no tempo, mas podre por dentro, guardando seus segredos e esperando pela próxima pessoa curiosa, pela próxima vítima da sua escuridão. Dizem que a mansão pertenceu a uma família rica que fez fortuna, sabe-se lá como. Com negócios obscuros, talvez até com coisas piores. E que algo terrível aconteceu lá dentro. Uma tragédia, violência, morte, muitas mortes. Uma história de dor e sofrimento que ficou impregnada nas paredes. E que as almas, ou a energia daquela violência e sofrimento ficaram presas. Presas na raiva, no sofrimento, no desespero. E que não querem companhia, que querem ficar sozinhas com a sua dor e com quem ousar invadir o seu espaço, o espaço delas. Eu sinto o calafrio de novo, só de falar, aquele frio que congela os ossos e a sensação de que tem alguma coisa me olhando agora, de que aquela escuridão, ela me seguiu, ela me marcou e tá aqui, perto, sempre perto. Eu não sei por que eu tô contando isso. Talvez para avisar, para que ninguém mais cometa a mesma loucura, para que ninguém mais se atreva a entrar naquele lugar. Talvez para encontrar alguém que entenda, alguém que já sentiu isso, alguém que já esteve em um lugar assim, que já viu o que não deveria ver, que já sentiu o peso de uma presença invisível. Você já teve uma experiência parecida? Já foi a um lugar com uma energia tão pesada que te fez questionar a realidade? Já sentiu que não estava sozinho, mesmo quando não havia ninguém por perto? Que algo te seguia? Que uma sombra te observava? Se você já passou por algo assim, por favor, me conta, deixa nos comentários, compartilha sua história. A gente precisa saber que não está sozinho nisso, que tem mais gente que entende, que acredita, que sabe que essas coisas existem,
Que o mundo não é só o que a gente vê e toca, que há escuridão nos cantos. Deixa seu like se você sentiu a tensão, se essa história te tocou de alguma forma, se te deu um arrepio. E se você quer ver mais relatos assim, relatos que te fazem questionar tudo, relatos que te tiram o sono, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem muita coisa escura por aí, escondida nos cantos, nas casas abandonadas, nos lugares esquecidos. E a gente precisa falar sobre elas, precisa se conectar nessa escuridão que a gente compartilha. Eu espero que você nunca passe por algo assim, mas se passar, saiba que você não está sozinho. A gente está aqui para ouvir, para acreditar, para tentar entender juntos, para enfrentar isso juntos.